Então, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Queria agradecer imensamente a participação de todos. Eu sou o professor Jesus Alexandre Tavares Monteiro, para os que não me conhecem. Eu sou professor do mestrado profissional em Gestão, Planejamento e Ensino da Unincor, que faz parte do Centro Universitário Vale do Rio Verde. E hoje, dia 25/5, eu tenho o prazer de dar início a esse mini curso intitulado como uma aula introdutória sobre análise do discurso e um pouquinho mais. Vai ser elaborado pela professora Bárbara, que eu tenho muito a agradecer, porque eu fui lá na cara de pau, assim, totalmente, né? A Bárbara não me conhece ainda, mas os demais que já me conhecem sabem que eu sou assim. Eu vou, corro, falo, vem cá, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas eu tenho muito a agradecer à professora Bárbara por ter aceitado conversar com a gente, expor um pouquinho o seu conhecimento. Preciso agradecer também ao Centro Universitário Vale do Rio Verde, em nome do reitor, professor Dejanir Júnior, ao professor Antônio da Silva, que é o coordenador do mestrado profissional em Gestão, Planejamento e Ensino, ao pessoal do marketing, a Janaína Flisser e a comunicação, e é óbvio a professora Bárbara, né? Eu vou te apresentar oficialmente, Bárbara, e passo a bola para você desenvolver o curso como que você quiser. Então, mais uma vez, agradecimento a todos pela participação. É sempre bom a gente ter quórum nesses debates, por mais que hoje a gente esteja muito focado em produzir material para as pessoas acessarem em outros tempos, é sempre bom essa participação direta, né? Então, a professora Bárbara Amaral, ela formada em letras, licenciatura em português pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em linguagens, tecnologia e educação pela UFMG, mestre e doutor em estudos linguísticos também pela UFMG, com ênfase em análise de discurso. E teve um período de pós-doutoramento na Universidade de Windsor, no Canadá, e no CRRAR, Centro de Pesquisa e Argumentação e Retórica, acho que é isso. Isso. Faz o pós-doutoramento agora iniciado em 2022 no programa de pós-graduação em estudos linguísticos da UFMG, com bolsa pela PDJ, CNPq e pós-doutorado júnior. Mais uma vez, professora Bárbara, muitíssimo obrigado pela colaboração e pela participação. Passo agora a palavra para você e conte com a gente também, se precisar, para outros encontros. Deixa eu só dar 2 avisos aqui. Primeiro, para os que estão chegando, essa aula está sendo gravada. Depois eu vou passar o link para a certificação. O certificado ele está com base em 75%, então essa aula e um pouco da outra, literalmente. Esse curso vai ter esses 2 primeiros encontros. Depois eu vou conversar com a Bárbara, quem sabe a gente pensa em alguns outros Com possíveis certeza. aí, mas a gente está com o curso hoje, dia 18, dia 25, e depois na próxima quinta, dia 1º/6. Bom, Bárbara, muito obrigado. E Maria, seja bem-vinda. Eu passo a palavra para você agora. Bom, então, primeiro eu também agradeço imensamente o convite do professor Jesus. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço a presença de todos. Eu espero que vocês aproveitem. Né, esse é um curso introdutório em que eu vou apresentar algumas noções importantes, né, que o Bakhtin propôs e que o Círculo, de modo geral, trabalhou. E aí, no segundo encontro, né, na próxima semana, a ideia é que eu desenvolva um pouco mais alguns conceitos, mas que eu mostre mais de forma prática né, como que esses conceitos são aplicados. E, bom, vocês fiquem à vontade também para participar, para ligar o áudio e conversar e tirar a dúvida, ou escrever no chat também.
Eu acho que é assim que o conhecimento é construído, né? É assim que o curso fica mais produtivo. Então, muito obrigada. Professor Jesus, eu estou à disposição, com certeza, para outros encontros. Eu vou começar compartilhando a minha tela, né? Eu acho que eu vou projetar o PowerPoint. Vamos ver aqui. Só um momento. Vocês estão vendo a minha tela agora? Sim. Não, obrigada. Sim. Pronto. Bom, então, para esse primeiro encontro, eu indiquei, né, para leitura, eu não sei se vocês conseguiram ler, se vocês tiveram a oportunidade de ler, um texto da Diana Luz Pessoa de Barros, em que ela trata de forma breve também, sobre as contribuições do Bakhtin para as teorias da análise do discurso. Então, ela trabalha com alguns conceitos principais do Bakhtin, e que eu vou retomar aqui o texto dela, mas também, óbvio, vou retomando outros textos que eu já li sobre o assunto. Então, antes de falar do Bakhtin em si, é importante falar que o Bakhtin ele compunha um grupo, né, de pesquisadores, e eram pesquisadores das mais diversas áreas, né? Então, tinha filósofos, tinham escritores, artistas. Era um grupo de pessoas, né, de pesquisadores que se reuniam para discutir as suas ideias. E esse grupo, né, que ficou conhecido como o Círculo de Bakhtin, ele se formou por volta de 1924, lá na Rússia, né, no momento em que a Rússia era dominada pelo poder do Stalin, né, era uma ditadura que eles estavam vivendo. E o grupo continuou trabalhando por muito tempo. E por que é importante, né, eu falar que a Rússia, nesse momento, passava por essa ditadura? Porque isso influenciava diretamente ou indiretamente tanto o encontro desses pesquisadores quanto os textos deles, né? Não era fácil disseminar um conhecimento durante uma ditadura, e a gente sabe bem disso, porque o Brasil também já viveu uma ditadura, né? Outros países aqui da América Latina também viveram ditaduras, e em todas elas essa questão da informação, do conhecimento, né? Daquilo que é novo, aquilo que não necessariamente está de acordo com as ideias, né, do governo, como que é difícil disseminar essas ideias. Então, né, embora o círculo tenha tido essa formação e essa duração, o período mais produtivo do círculo aconteceu principalmente entre os anos de 1920 e 1930. Foi nesse momento em que os pesquisadores conseguiam mesmo se encontrar pessoalmente e debater, discutir as suas ideias. Depois disso, por causa desse novo regime, né, desse regime totalitário, dessa ditadura,
esses pesquisadores acabaram se afastando. Então, alguns desapareceram, alguns mudaram de cidade. Isso foi muito, muito comum entre vários integrantes do círculo. Eles iam sempre mudando, justamente porque eles eram perseguidos pelas ideias, né, pelo conhecimento que eles tinham. Alguns deles foram presos, a exemplo do próprio Bakhtin, que foi preso em 1928, e outros, né, morreram durante essa trajetória. Então, e o Bakhtin, né, só a título de curiosidade, ele foi acusado de manter ligações com sociedades de caráter filosófico-religiosas que, obviamente, estavam banidas da União Soviética, né, naquele momento. Então, ele foi acusado e preso, não necessariamente ele estava envolvido com esse tipo de organização, de sociedade, mas ele foi perseguido e chegou a ser preso. E o círculo, ele acabou ganhando... O slide não está passando. Ixi, gente, então peraí. Agora passou. Eu já ia perguntar também se estava passando para vocês, que eu tô vendo Jesus anotando algo, eu tô assim, gente, o que ele tá copiando? Eu não tô vendo nada. Então eu voltei aqui, olha, essa aqui é a foto, né, de alguns dos principais integrantes do círculo. O Bakhtin é esse barbudo sentado, o primeiro. Depois a gente tem a Yudina, o Voloshinov, o Papiansky, o Medvedev. E lá em cima a gente tem o Vaginov, a esposa dele, e a Bakhtina, que é a esposa do Bakhtin. Bom, então isso aqui foi o que eu passei. Eu estava aqui. Agora vocês estão vendo. Sim. Então eu vou deixar a tela desse jeito. Vai ser melhor. Bom, então o círculo, ele ficou conhecido, né, como Círculo de Bakhtin, mas lógico, né, gente, que naquele momento eles não chamavam de Círculo de Bakhtin. Era um grupo de estudos. Né, depois, com os estudos sobre esses autores, sobre esses pesquisadores, que foi criado esse termo, Círculo de Bakhtin. E acabou recebendo o nome do Bakhtin porque ele viveu mais, né? Ele foi um dos últimos integrantes a falecer. Ele faleceu em 1975. E aí ele acabou, né, virando uma espécie de líder do grupo, comandando o grupo. Mas, apesar de já estarem mais afastados, né, principalmente por essa questão política, a gente percebe que eles ainda dialogavam muito de outras formas, porque nos textos deles nós vemos ideias semelhantes sendo discutidas. Então, isso indica que ainda havia um contato, mesmo que eles não morassem mais na mesma cidade, mesmo que eles não se encontrassem com tanta frequência, dá para perceber que os textos deles dialogavam bastante. E aí, cada um deles, né, tem o seu estilo de escrita, tem os seus temas centrais, mas isso não apaga o coletivo, um fio condutor que une eles, né, nas ideias específicas de cada um. Os textos do Círculo, então, eles só ficaram conhecidos depois da queda do Stalin. E aqui no Ocidente, só por volta de 1980, quando um grupo de pesquisadores encontraram esses textos, né, porque muitos textos também se perderam, muitos foram destruídos de forma proposital. Então, só muito tempo depois
é que esses textos começam a ser reunidos e a formar, né, um todo. Foi aí que os pesquisadores começaram a perceber esse grupo que existiu e que se reunia, e aí os textos deles foram sendo recuperados. E uma questão interessante sobre isso também é que em vários textos e obras, inclusive do próprio Bakhtin, nós vemos não uma divisão, mas uma dupla participação assim no texto, né? Uma dupla autoria, uma tripla autoria nos textos, porque não é tão claro, né, muitas vezes, quem que foi especificamente que escreveu esse texto, ou que escreveu aquele texto. Então, a gente vê essa autoria sendo dividida. É muito comum a gente ver Bakhtin Voloshinov, Bakhtin Medvedev, justamente porque muitas vezes não era claro quem que tinha escrito um determinado texto. E aí, gente, só por volta dos anos 2000 é que o termo análise dialógica do discurso vai ser criado, né, por uma pesquisadora que é uma grande referência, né, quando a gente fala do Bakhtin, que é a Beth Bright. E por que chama, né, análise dialógica do discurso? Porque o dialogismo, como a gente vai ver aqui nesse nosso primeiro encontro, é uma das ideias fundantes, né, para o círculo do Bakhtin. E aí eu trago também uma outra questão polêmica, um pouco mais polêmica sobre esse termo, né, análise dialógica do discurso. Porque se a gente pensa no início da análise do discurso mesmo, da análise do discurso francesa, que se deu em 1969, a partir da publicação da obra Análise Automática do Discurso, do Michel Pechet, parece um pouco anacrônico falar que os textos do Bakhtin formam uma análise do discurso, né? Já que eles foram escritos muito antes da análise do discurso se constituir. Então, alguns autores preferem falar que o Bakhtin foi uma espécie de precursor da análise do discurso. Outros assumem que ele construiu, né, ele e o círculo, a análise dialógica do discurso. Fato é que as ideias do Bakhtin, elas contribuíram, né, para o desenvolvimento, sim, da análise do discurso, da linguística textual, da teoria da comunicação, né? Então, foram ideias muito importantes e que nós trazemos nos estudos dessas disciplinas, né, da linguística até os dias de hoje. Então, na linguística, os trabalhos do Bakhtin foram relevantes para a compreensão de como se efetua a produção da significação no funcionamento dos discursos da vida cotidiana, aqueles que se relacionam diretamente com a situação em que são produzidos, identificando-se neles mais facilmente a natureza social da linguagem. Para o Bakhtin, a linguagem é uma prática social cotidiana que envolve a experiência do relacionamento entre sujeitos. Essa experiência é parte integrante do sentido do dizer. Então, o que vocês vão perceber, né, ao longo aqui
desse encontro é que o Bakhtin, né, e o círculo, quando eu falo Bakhtin, eu quero dizer todos que contribuíram né, com essas novas ideias. Eles contribuíram pensando a língua e a linguagem de formas diferentes, das quais já existiam naquele momento, né? Porque naquele momento prevaleciam as ideias estruturalistas do Saussure, do Chomsky, até a teoria da comunicação do Jacobson, que ainda é bem descontextualizada, né? Mas principalmente a teoria do Saussure, que trata do signo linguístico, né? E vê a língua como um objeto acabado, isolado da situação de comunicação, né? E o Bakhtin, ele coloca o foco da língua em uso, né? Ele não trata da língua de uma forma artificial, ele trata da língua em uso. Por isso que a gente fala, né, que ele trata dos discursos da vida cotidiana, que se relacionam com a situação em que são produzidos. Então, a linguagem é uma prática social, é uma forma de agir na sociedade e que leva em conta a situação, os sujeitos que participam dessa troca comunicativa, e todos esses elementos contribuem para a produção do sentido, né? A palavra, ela pode ter um significado, né? Um significado dicionarizado, se a gente for pensar, mas o sentido, ele é construído no uso, porque ele depende da situação, ele depende dos sujeitos que usam aquela palavra. Uma mesma palavra em uma situação pode ter um sentido específico, em outra situação ter outro sentido. Então, Bakhtin, ele influenciou ou antecipou as principais orientações teóricas dos estudos sobre o texto e o discurso, desenvolvidos, sobretudo, nos últimos 30 anos. Nesse período, os estudos do texto e do discurso tomaram direções diversas e surgiram quadros teóricos diferenciados, né? Muitas teorias surgiram. E aí a gente se pergunta, então, por quais razões o Bakhtin, ele foi considerado, né, é considerado precursor de tantas perspectivas diferentes? Porque tem um elemento central muito importante e que permeia todas essas perspectivas, que é a noção de dialogismo, né, o princípio dialógico. Então, cada uma dessas disciplinas e perspectivas que foram surgindo, elas trabalharam com esse princípio dialógico de alguma forma. E mesmo que cada uma tenha seguido caminhos diferentes, elas se relacionam a partir desse princípio dialógico. Então, agora eu estou voltando aqui para a estrutura desse texto da Diana Luz Pessoa de Barros, né, que eu indiquei como leitura. Nele a gente consegue ver 3 momentos, e aí eu vou dividir também a apresentação aqui em 3 momentos. Né? Então, num primeiro momento, a gente vai entender o conceito de linguagem e enunciação. Em um segundo momento, a gente vai entender a concepção de texto, né, o que o Bakhtin entendia por texto, ou discurso, ou enunciado, que ele usa de formas sinônimas, praticamente. E, em um terceiro momento, eu vou focar nesse princípio dialógico, né? E aí a gente vai pensar nesse duplo dialogismo que constitui a linguagem.
o dialogismo entre interlocutores e o dialogismo entre discursos. Então, partindo para esse primeiro momento, né, para a gente pensar a língua, a linguagem e a enunciação, como eu já comecei a falar um pouco, a linguagem para o Bakhtin, ela é uma prática social que tem na língua a sua realidade material, né? Então, a língua é a realidade material e a linguagem é o uso dessa língua, né? Nas situações comunicativas. Por isso que é uma prática social, porque a gente age na sociedade através da linguagem. E aí, a língua, ela é entendida, né, ao contrário dos estruturalistas, ela é entendida não como um sistema abstrato de formas linguísticas isolados da atividade do falante. A língua e a linguagem são consideradas no seu uso. Então, diferentemente do Saussure, que se preocupava com a langue, né, com a língua, com esse sistema, o Bakhtin está preocupado com a fala, né, que é o uso da língua, é o uso social da língua. E que né, esse uso social ele está estreitamente ligado à enunciação. E aí é um outro conceito importante do Bakhtin é o conceito de enunciação. Né? A enunciação é um momento de produção da fala, é um momento em que a gente fala. Né? E aí, nessa enunciação, estão inseridos todo o contexto social, né? O local em que a fala foi produzida, o momento em que a fala foi produzida e os sujeitos envolvidos nessa troca, né? Nessa produção da fala. Porque para o Bakhtin, gente, a gente sempre fala para o outro, né? Mesmo que seja um outro imaginado, quando eu produzo um texto, eu sempre penso para quem eu estou produzindo esse texto. Né? Ainda que não seja um interlocutor ali real, seja um interlocutor virtual. Mas ele sempre existe. Ainda que em potencial, né? Ainda que criado. E aí, nesse momento da enunciação em que os sujeitos falam, a intersubjetividade ela é instaurada, né? O que é a intersubjetividade? É a relação entre os sujeitos. Então, ao mesmo tempo em que a intersubjetividade é instaurada, a enunciação também é instaurada. Né? É a relação entre os sujeitos em um momento específico do tempo, em um lugar específico do espaço. Então, a enunciação, aqui eu trouxe, né, uma citação do texto que explica esse conceito e que diz que a enunciação seria precisamente o momento do uso da linguagem, processo que envolve não apenas a presença física de seus participantes, como também o tempo histórico e o espaço social de interação. A enunciação é uma marca do processo de interação entre sujeitos, uma vez que a palavra tem duas faces, isto é,
A palavra parte de alguém com destino a outro alguém. E aí é nesse momento, né, nessa enunciação, nessa interação, pensando nisso que o Bakhtin instituiu o princípio dialógico, né, para ser o seu objeto de estudo. Porque é nessa interação que os sujeitos dialogam, né? Então, a gente tem aí a interação entre sujeitos, ou o dialogismo interlocutivo, né? Que é o dialogismo entre os interlocutores, os participantes dessa interação. Bom, e agora eu vou apresentar, então, algumas características da linguagem, né, conforme o Bakhtin. Então, ao veicular concepções de mundo, a linguagem torna-se um lugar de confrontos ideológicos. A palavra é o fenômeno ideológico por excelência, pois carrega uma carga de valores culturais que expressam as divergências de opiniões e as contradições da sociedade, tornando-se assim um palco de conflitos. Né? Então, a interação é o lugar do conflito. A palavra, a palavra ela não é neutra. As escolhas que nós fazemos, a forma que nós falamos, é capaz de expressar nossas posições ideológicas, né? E eu vou dar alguns exemplos em seguida, né? Mas então é por isso que o Bakhtin ele se diferencia desses estruturalistas, né, que pensavam na língua como um signo, porque como signo a língua ela não tem esse caráter social, né? Mas a língua, né, e o uso dela, a linguagem, na verdade, é social. Então, é carregado de ideologias, né, conforme o momento e o espaço em que a linguagem é produzida. Outra característica da linguagem é a mutabilidade, né? Então, a linguagem ela muda, ela se transforma conforme as condições do meio social, conforme o desenvolvimento da sociedade. Alguém ligou o microfone e quer participar? Eu acho que não, Bárbara. Só entrou e estava ligado e depois desligou. Ah, então tá. Bom, então a mutabilidade, né? A língua e o uso dela, a linguagem, se transformam conforme a sociedade se transforma. Né? Então, como reflexo das condições do meio social, as palavras são sensíveis às transformações na estrutura social, registrando todas as mudanças. Portanto, serão sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais. Né? Então, quando a gente, como analista do discurso, a gente analisa o texto, a gente consegue perceber essas transformações da sociedade, né? Porque a forma de falar de uma sociedade há 2 séculos atrás é muito diferente da forma de falar hoje em dia, os termos usados, as expressões, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui, tanto para a primeira característica, né, que a palavra é um fenômeno ideológico, quanto para essa mutabilidade, né? Então, eu coloquei o exemplo das palavras homossexualismo e homossexualidade,
né? A palavra mudou, mais precisamente no dia 17 de maio de 1990, né, em que o termo foi mudado para tirar a ideia de que se tratava de uma doença. Então, a gente percebe como a língua muda conforme a sociedade muda, né? Então, o conhecimento científico, psiquiátrico, né, científico de modo geral, chegou em um consenso nesse momento da sociedade de que a homossexualidade não era uma doença e, portanto, né, o termo homossexualismo não era adequado. Então, a palavra, o uso da palavra teve que ser alterado. Né? E o que isso tem a ver com a palavra ser um fenômeno ideológico? Se a gente for pegar, por exemplo, o discurso de religiosos conservadores, de pessoas conservadoras, muito provavelmente eles vão continuar falando homossexualismo. Né? Eles não vão se adequar ao termo. E quando alguém fala homossexualismo, você sabe já qual que é a ideologia, qual que é o pensamento dessa pessoa sobre as questões homoafetivas. Né? A gente consegue perceber pela fala dela que ela se coloca em um lugar de conservadorismo, de preconceito. Bom, então eu destaquei essas duas características da linguagem. E agora a gente vai passar, então, para o segundo momento do texto, né, da Diana Luz Pessoa de Barros, que eu indiquei para leitura, e a gente vai pensar sobre o texto, né? O que é o texto? O que é o texto como objeto das ciências humanas? E eu acredito que essa seja a parte mais densa do texto dela. Então, vocês podem prestar mais atenção aqui nesse momento. Né? Então, ela retoma a ideia que a gente já desenvolveu aqui no início, né? A Barros diz que, ao contrário do caminho empreendido pelos estudos linguísticos, que tomaram a língua por objeto e começaram pela busca de unidades mínimas ou de unidades até a dimensão da frase, né? Que são os estudos estruturalistas mesmo, né? Então, ao contrário desses estudos, o Bakhtin afirma que a especificidade das ciências humanas está no fato de que o seu objeto é o texto ou o discurso. Né? Então, o objeto das ciências humanas é o texto e não essas unidades mínimas, não essas palavras isoladas do seu contexto, não essas frases isoladas do seu contexto. Né? O que é importante na teoria do Bakhtin é isso, é trabalhar que o objeto, né, de estudo é o texto ou o discurso, e isso envolve toda a condição de produção desse texto ou do discurso. Né? Então, em outras palavras, as ciências humanas voltam-se para o homem, mas é o homem como produtor de textos que se apresenta aí. Então, nas ciências humanas, o homem é o objeto de estudo, mas é o homem como produtor de texto. Né? Então, o texto ele é a realidade imediata, porque ele expressa a vivência do sujeito, do indivíduo. Ele é a própria realidade do pensamento. E, portanto, ele é a única fonte de onde podem provir essas disciplinas das ciências humanas. Né? Porque, através do texto,
é que a gente vai conhecer o homem, que é o produtor desse texto. Então, como produto da interação entre sujeitos, o texto é o ponto de partida para o estudo das ciências humanas. Né? Porque para entender o sujeito, os sujeitos, a gente parte do produto da interação deles, que é o texto. Bárbara, a gente pode entender o texto aqui como discurso, né? Sim, com certeza. Nos trabalhos, né, do Bakhtin, a gente vê o termo texto ser usado como discurso ou vice-versa. Né, então, são termos que no texto dele é usado como sinônimos. Então, e para cada ciência humana, né, para cada ciência que estuda o homem, o Bakhtin propõe um objeto textual específico, uma vez que cada uma dessas ciências lança um olhar diferente, um olhar específico sobre o texto. Né? Então, na linguística, a linguística é uma ciência humana que tem um objeto textual específico, tem um olhar específico sobre o texto. A metalinguística, né, ele fala em metalinguística, esse é outro termo que ele usa para falar de discurso, é outra ciência que tem outro objeto textual, isso é, tem um outro olhar para o texto. Mas o ponto de partida é sempre o texto. E para o Bakhtin, nas ciências humanas, o texto ou o discurso, né, o texto ou o discurso e o método são dialógicos. Mas eu vou explicar melhor isso. Então, primeiro a gente vai entender, né, o que é o texto ou o discurso, e depois a gente vai tentar entender o que ele quer dizer quando ele afirma que o método é dialógico. Primeiro a gente vai entender por que o discurso, né, o texto é dialógico, e depois a gente vai entender por que o método é dialógico. Então, em relação ao texto, né, o texto ele é um objeto de significação. Ele significa. Né, o texto ele é um produto de uma enunciação, né, desse momento em que ele é produzido. Desse momento específico, desse lugar específico, e com tudo que está aí subentendido, né? O contexto histórico, social, cultural. Então, o texto não existe fora da sociedade, só existe nela e para ela, e ele não pode ser reduzido à sua materialidade linguística. Né? E aí é nessa situação toda em que o texto significa. E por isso ele é objeto de significação. Né? Porque dependendo do momento de produção, o texto vai significar de uma certa forma. Né? Então, quando a gente pensa... vamos pensar, né, numa situação bem boba. Se você fala para uma criança, fulano, né, Joãozinho, a Dilma sofreu um golpe. Para essa criança, né, qual que é o contexto ali dessa criança? Ele vai achar o quê? Que alguém bateu numa mulher que chama Dilma. Né, que alguém deu um golpe de karatê, né, um golpe de luta nela. Mas, para sujeitos, né, adultos, inseridos no contexto em que a gente está, quando a gente faz essa afirmação, né, esse texto ele ganha outro sentido. Por quê? Porque foram sujeitos diferentes, né, interlocutores diferentes que falaram. Né, eu falei com um adulto, eu falei com uma criança.
E se a gente for pensar, né, como essa palavra golpe, ela foi ressignificada depois, né, dos eventos políticos que a gente teve. Hoje em dia, se eu falo a Dilma sofreu um golpe, vocês já sabem muito bem a minha posição ideológica. Por quê? Porque uma pessoa de direita não vai usar essa palavra dessa forma. Né? Então, a palavra é ideológica e o texto ele ganha sentido no momento em que ele é produzido. Ô, Bárbara, Sim. posso tirar uma dúvida aqui? Pode. A questão do texto se equipara ao discurso. Ok. Agora, eu fiquei pensando o que diferenciaria a narrativa? Seriam essas possíveis interpretações? Como assim? Não entendi a sua pergunta. Eu fiquei pensando, se o discurso se equipara ao texto, o que seriam as narrativas? Qual a Seriam diferenciação? discursos. Então se equiparam também, a narrativa também se equipara ao texto e ao discurso. Ao texto e ao discurso, com certeza. Com certeza. A narrativa, ela também foi escrita por alguém, ela também tem um interlocutor em potencial, ela também foi produzida em um determinado momento, né? Então, por exemplo, né, no início aqui desse encontro, que eu estava conversando com o professor Jesus, e aí ele estava falando, né, que ele estuda muito a questão da música, dos jovens. E a música, ela também é um discurso, né? Do mesmo jeito que a literatura também vai ser, porque existe um sentido que é produzido ali, né? Existe um momento de produção, um produtor desse discurso e um público para quem esse discurso é direcionado. Ficou claro? Era isso que você me perguntou? Ficou sim, que eu estava um pouco tentando fazer, tentando entender se havia diferenciação em relação à narrativa, mas aí ficou claro agora que não há, né? Eles se equiparam também. Ela se equipara. É claro que a narrativa tem os elementos próprios da narrativa, né, que pode ser ficcional, mas ela a produção da narrativa é um discurso também, né? É um texto, é um discurso. Sim, ótimo, obrigado. Bárbara. Sim. Eu sou um fã de coleção Primeiros Passos, então eu sempre fico me perguntando umas coisas assim, e às vezes, quando surge a oportunidade, eu tento tirar umas dúvidas. Quando a gente pensa na linguística, assim, a gente sempre tem aquela lógica lá de símbolo e signo. E depois a gente chega... Eu nunca entendo o que é o símbolo, o signo... O significado, ok. O significado, para mim, tá ok. O dicionário. Né? Isso. Inclusive, a palavra, ela está associada a essa lógica do significado do dicionário. Essa palavra que Bakhtin discute aqui. Exato, exatamente. Tá? E a minha relação com a palavra vai para o campo do sentido. Exatamente. E o signo é a forma, digamos, né, no caso de uma palavra, é a forma escrita dessa palavra. Tá. E o que Mas eu posso ter outros signos que não sejam palavras, né? Eu posso ter, por exemplo, hoje em dia, se a gente vê se eu começo aqui, né, a nossa aula, o nosso encontro, eu coloco uma bandeira do Brasil lá no início dela, isso é um signo, porque tem um sentido. A partir dessa bandeira, vocês podem pensar o quê? Que eu sou muito da direita, né?
porque a bandeira ela ganhou um outro sentido. E aí a bandeira seria o signo. Entendi. Mas no caso do verbal, é a palavra escrita. Ah, tá. Então, eu posso dizer que o símbolo é mais imagético, e o símbolo, O signo. signo. E o símbolo, então? Me desculpe, mas eu sempre O símbolo eu não saberia te não dizer. lembro, né? Entendi. É porque eu posso pensar num signo, por exemplo, uma placa de pare, né? Ela é um símbolo, um signo, quer dizer. Ela é um signo que tem um sentido. Sim, não entendi. Agora, Exatamente. Não precisa necessariamente ter a palavra escrita. sim. E quando. Manuela, vontade. Boa noite. Oi, Bárbara, tudo Boa bom? noite, tudo bem? Estava com um questionamento em mente, mas quando o professor levantou essa questão, eu me lembrei das poesias concretas. Uhum. E quando nós vamos trabalhar a questão da poesia concreta com os alunos do ensino médio, literatura contemporânea, e essa questão toda, eles levantam exatamente essa questão que o Jesus levantou. A partir da imagem que o texto nos traz, que a gente sempre fala do discurso como a questão dos interlocutores, da finalidade do texto, da Sim. contextualização, né? E aí, quando a gente parte para a poesia concreta, eles levantam esses questionamentos, mas cada um pode interpretar de uma forma diferente, sendo o mesmo signo e tendo. Como é que ele adota significados diferentes, sendo o mesmo signo, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo bem bobo. Lá atrás, quando a gente trabalha com os meninos menores, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, manga, e aí você vai pensar em manga pasto, manga, é diferente do que você trabalha quando você pensa na poesia concreta, no sentido e no significado e nos signos que envolvem. Porque, querendo ou não, formam imagens, né? E a partir das imagens, nós também fazemos a leitura. Eu tenho essa mesma dúvida quando eu vou trabalhar lá com eles, porque sempre é levantado esse questionamento. Com certeza, o mesmo signo, ele pode ter sentidos diferentes, né? Os seus alunos, eles podem interpretar o texto, né, a poesia concreta, de formas diferentes, porque são leitores diferentes, né? A gente interpreta o texto de acordo com A nossa vivência, de a certa nossa forma, né? vivência, exato, com o que a gente conhece, com nossos preconceitos também, ou com o que a gente valoriza. Então, é claro que a gente sempre tem que pensar, quando a gente faz a análise do discurso, na materialidade, né? No signo mesmo. O que aquilo ali me permite dizer, explorar. Não podem ser sentidos também aleatórios, mas não é que é um sentido fixo. Certo. Ok. Ok? A outra questão que eu ia falar anteriormente é com relação, quando o colega colocou o Cláudio, eu acho, que ele coloca a questão da narrativa, né? Por um certo tempo, eu tenho 23 anos de serviço com língua portuguesa. Então, assim, a gente já passou por diversas discussões ao longo desses anos, desde a formação em letras, né, até os dias atuais, nós já passamos por diversos debates com relação aí à tipologia, gênero e discurso. E, assim, Sim. eu achei muito plausível participar hoje desse encontro, justamente porque o discurso é o que me atrai na língua. Eu acho que se nós começarmos a pensarmos no texto exatamente como discurso, nós vamos entender o texto de forma mais aprofundada, né? Profunda, e mais crítica, né? Isso, quando a gente tem aquela dificuldade, né, vem essas avaliações externas do governo e vem questões implícitas e explícitas, e o nosso aluno não tem esse domínio sobre fato e opinião e essas coisas, eu sempre penso que o discurso resolveria essas questões, né? Porque a partir do momento que eu analiso o texto, se todos os professores, desde do ensino primário mesmo, eles oferecessem ao aluno essa habilidade, né? Talvez eu não esteja usando a expressão correta, mas se nós conseguíssemos desenvolver no nosso aluno
não só a interpretação e a compreensão do texto, Sim. mas a análise do discurso, Sim. ele chegaria numa prova do Enem, por exemplo, com uma visão totalmente diferente do texto. Com certeza. Mas eu acho que para fazer isso é importante sair um pouco da materialidade, né? Não ficar preso só na materialidade ali do texto, sair para o contexto de produção. É isso que vai trazer a perspectiva crítica. Então, por exemplo, se eu trabalho com um texto literário, mas eu fico só dentro do texto literário, né? Eu não penso quem produziu, para que produziu, em que época produziu. O sentido fica muito mais restrito, né? É importante abrir para esse contexto de produção. Pode falar, Maria. Quando você traz sobre isso, Bárbara, do contexto, fiquei pensando também um pouco sobre... Pensando assim, no sentido de autores mais escritores, autores brasileiros, né? Na questão, tipo, de regionalismo também, né? Porque eu acho que são compreensões diferentes, às vezes de conceitos, tipo, que mudam um pouco de regiões para outras também. Mas isso também um pouco mais nesse contexto literário, né? De trazer um pouco de reflexos cultural, histórico, social, que muda um pouco de regiões para outras, e acho que a análise do discurso faria sentido nisso também? Ou com certeza. Com certeza, sim. Né, uma pessoa, se eu entendi, né, o que você está dizendo, mas se uma pessoa de uma determinada região pode entender um texto, pode produzir um sentido que eu, de outra região, não perceberia. E eu acho que isso vai muito assim... eu estava discutindo muito isso com um professor sobre... um pouco sobre quando você traz, né, a diferença, né, tipo, primeiro na linguagem, né, um pouco misturando um pouco o que você trouxe sobre linguagem e texto, né, tipo, homossexualismo, homossexualidade, né, quando a pessoa traz essa coisa, a palavra como que ela usa para conceituar algum assunto que ela está querendo trazer, nesse sentido da sexualidade, isso já, tipo, traz alguma coisa nesse sentido de que é a compreensão e a leitura de mundo que ela tem. Então, você já vê que se está falando sobre homossexualismo ainda, tem essa visão, tipo, de que é uma doença, né? Mas também penso muito na falta de acesso, e eu sei que isso vai muito do movimento do sujeito, que ele vai se debruçar nessas atualizações, nessas compreensões, etc. Mas eu acho que é uma discussão, assim, que ela entra muito nesse sentido e aí entra no que eu estava querendo falar, né, assim, como a linguagem, ela é a comunicação que existe entre sujeitos, e que a gente sempre está, tipo, para estar em conversa tem que ter um outro, né, e a gente estava falando muito sobre o quanto que a sociedade, nesse momento, ela está muito num momento, assim, de grandes cancelamentos, assim, né, e aí a gente estava, tipo, conversando sobre isso, não nesse sentido da palavra, homossexualismo, homossexualidade, mas no quanto que a gente percebe, assim, em discursos, assim, muito polarizados e dificuldades de chegar em conversas mesmo, sabe, para que aconteça um diálogo, e aí a gente estava falando exatamente sobre isso, assim, do quanto que às vezes algo que sai da boca, né, tipo, e que isso se mistura em meio a muitas compreensões dentro de um cenário, por exemplo, com a bandeira do Brasil, isso coloca essa pessoa como provavelmente eleitora da direita, do Bolsonaro, sabe? Não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, porque eu sei que esse é um assunto, tipo assim, que eu ainda tô processando muito dessa conversa que eu tive com esse professor, mas assim, do quanto que
que isso tá, tipo, muito dentro desse cenário de embates, como que é o que você falou mesmo, tipo assim, que a linguagem, ela é uma... ela tem uma mutabilidade o tempo inteiro e que é reflexo de como que tá as relações. Sim. E que o sentido se produz na interação, né? O sentido não é dado. O sentido do que a gente fala não é dado, os sentidos mudam, com interações mudam. Uhum. Acho que o Rafael queria fazer uma pergunta também, mas esse posicionamento que a Maria Helena está colocando, eu acho que é muito assim, que às vezes o sujeito é apropriado da palavra sem saber da palavra, sem saber as possibilidades e sentidos que ela tem. Então, é um uso às vezes que foge do contexto. Se todo mundo usa aquilo, eu também uso, e aí depois que a amplitude do diálogo te aponta a ideologia que a própria palavra traz. Mas, a princípio, às vezes eu vou usar sem nem saber. Né? Sim. Isso acontece, né? Não tem como a gente querer saber de tudo. Ou a gente até pode querer, mas a gente não vai saber. A questão é que a gente produz sentidos a nossa revelia. Muitas vezes não é o sentido que eu quero produzir, mas é o sentido que vai ser produzido, ou que vai ser entendido pelo outro. E a ideologia, ela está aí, né? Porque a palavra, quando ela vem com significados e eu uso sem um determinado questionamento, sem um determinado cuidado com ela, eu entro nesse processo ideológico da própria construção da linguagem de uma forma geral, da cultura de uma forma geral, né? Sim. Isso é muito legal também. Sim, com certeza. O Rafael tá com a mão levantada. Rafael, tá por aí ainda? Não, eu só queria colocar uma contribuição que a professora Conceição Evaristo, ela cunhou um termo para falar um pouco sobre a proposta literária dela, né, que é a escrevivências, né, que dialoga muito com essa visão aí do Bakhtin, né, porque a produção do texto dela, quando perguntar para ela por que ela escolhia aqueles termos, ela fala, porque eu falo de um local do qual eu vivencio, nem sempre de experiências minhas, né, ela até tem um vídeo que ela conta sobre o Contos do Lixão, né, ela fala que foi a partir de observações dos meninos de rua e dialogando com aquelas crianças que ela produziu aquele conto. No nosso trabalho, né, professor, a gente coloca lá a questão da catarse, né, que o processo do poeta Islã, como que ela cria, né, porque ela joga a poesia, ela vai ser produzida, e aí a interação com o público, em locais específicos, por exemplo, como a gente fala do Islã da Guilhermina, que é uma estação de trem, você apresenta o texto, né, que é o discurso daquela análise política, mas a relação e a partir daquele momento que a pessoa recebeu e como ela vai interagir, dialogar com aquele texto depois que ela saiu, aí é uma questão, né, da dialógica e da linguagem. Eu só contribuí mesmo com esse pensamento, lembrei da professora Conceição. Sim, é exatamente. Bárbara. Oi? Bárbara, deixa eu só fazer uma pergunta, vocês estão comentando a respeito disso aí, e eu fiquei pensando aqui, como que reduzir, quando você reduz um texto à materialidade linguística, seria no momento em que a pessoa usa determinadas expressões, determinadas palavras, sem conhecimento do que ela está dizendo, sem uma análise mais... Não, quando a gente fala que, né, reduzir a materialidade linguística, é justamente desconsiderar esse contexto de produção. Né? Então, a gente reduz o texto a ele mesmo, as palavras que estão escritas ali, mas a gente não pensa que, né, ele pode ter outro sentido em outro momento, ou no momento que ele foi produzido, ele tinha um sentido e agora ele já vai ter outro. Quando eu falo, né, em considerar a materialidade linguística, é considerar o texto em si mesmo, a relação entre as palavras e as frases, mas não considerar o contexto. Ok. Muito obrigada.
Bom, então, vamos dar continuidade aqui, né? Pensando no texto ou no discurso. E outro elemento importante que caracteriza, né, o texto, o discurso, é que ele é dialógico. Né, ele se define pelo diálogo entre interlocutores, porque, como eu falei, né, existe um produtor e existe alguém que vai escutar alguém falar alguma coisa ou que vai ler o texto de alguém. Então, existe esse diálogo, ainda que esse interlocutor seja um interlocutor imaginado, né? Ainda que esse interlocutor não esteja aqui na minha frente me falar, mas sempre existe um interlocutor em potencial e o texto também se define pelo diálogo com outros textos, outros discursos. Né? Então, a gente fala do dialogismo interlocutivo, que é o dialogismo entre interlocutores, e o dialogismo interdiscursivo, que é o dialogismo entre discursos, entre textos. Né? E aí, por exemplo, né, esse encontro aqui que a gente está tendo, tudo isso que eu estou falando está em relação dialógica com todos os textos que eu li para apresentar essa aula aqui para vocês, né? Então, eu estou dialogando com todos esses outros textos, esses outros discursos que falam do Bakhtin. Né? Então, existe esse duplo dialogismo, interlocutivo e interdiscursivo. Outra questão importante sobre o texto, né, sobre o discurso, é que ele é único, ele não é reproduzível. Né? Então, ao contrário da linguística, que faz a separação das formas de organização do texto, de suas funções sociais e ideológicas, e, portanto, o objeto da linguística é repetível, né? Porque eu posso repetir as palavras, eu posso copiar uma frase, né? Então, essas palavras, essas frases, eu consigo repetir, mas o discurso eu não consigo repetir. Por quê? Porque cada momento em que eu produzo o discurso é único. Né? Mesmo que eu vá dar essa aula aqui para outro grupo de pessoas, não vai ser o mesmo texto, não vai ser o mesmo discurso, porque o interlocutor já é outro, porque o momento já é outro, a enunciação é outra, né? Esse momento de produção da fala é outro. Então, o discurso ele não se repete. Na forma linguística, as palavras, as frases, a gente pode repetir, mas o discurso ele não se repete, porque ele é ancorado em um momento de produção específico. Então, eu comecei falando, né, que o objeto das ciências humanas é dialógico, né, que é o texto, o discurso, e acabei de dizer por quê, né, porque ele sempre se relaciona com outros discursos que já foram produzidos, e agora a gente vai pensar, né, por que o método é dialógico também. E para explicar por que o método é dialógico, o Bakhtin faz uma contraposição com as ciências naturais e as ciências exatas. Né? Então, ele diz que nas ciências naturais e exatas procura-se conhecer um objeto. Nas ciências humanas, Bakhtin afirma que procura-se conhecer um sujeito, né? O sujeito produtor de textos. E aí eu trouxe uma citação em que ele diz que as ciências exatas são uma forma monológica de saber. O intelecto contempla uma coisa
e emite um enunciado sobre ela. Aí só há um sujeito, o cognoscente, né? O sujeito contemplador e falante. Né? Ele contempla um objeto e enuncia alguma coisa sobre esse objeto. A esse sujeito só se contrapõe a coisa muda. Né? Então, por exemplo, se... né, pensando nas ciências naturais, se eu estou falando de uma planta, por exemplo, a planta tem uma folha grande, a folha é verde, e, enfim, eu sou o sujeito contemplador e falante daquele objeto, mas esse objeto ele não me responde, né? Então, a esse sujeito contemplador só se contrapõe a coisa muda, né? Que é o objeto. Mas o sujeito como tal, né? Como sujeito existente em uma sociedade, em um momento, em um tempo, em um espaço, ele não pode ser percebido e estudado como coisa. Porque como sujeito e permanecendo sujeito, ele não pode ficar mudo. Consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico. Né? Então, quando eu estudo um texto e estudo o sujeito por trás desse texto, eu posso dizer alguma coisa sobre esse texto e sobre esse sujeito, mas esse sujeito que escreveu o texto, ele não é mudo. Né? Ele vai me retornar, ele vai me responder depois. Então, isso difere, né, as ciências exatas das ciências humanas, que o nosso objeto de estudo não é uma coisa muda. Existe o diálogo, né, porque o sujeito ele vai dar uma resposta depois. E aí tem um outro conceito importante do Bakhtin, que é a compreensão responsiva, né? Que é justamente isso, eu leio um texto, compreendo ele, e eu sempre vou elaborar uma resposta a respeito do que eu li ou do que eu escutei. Ainda que não seja uma resposta imediata, mas a minha resposta ela vai aparecer em algum momento. Em algum momento essa resposta vai surgir. Né? Então, vamos pensar, por exemplo, que há muitos séculos atrás, né, escreveram sobre a colonização do Brasil, e aí os portugueses tinham uma perspectiva de que eles chegaram, de que eles descobriram, né, uma nova terra, e eles escreveram sobre isso, né, colocando aqui como um paraíso, retratando a relação que eles tinham com os indígenas, e aí muitos séculos se passaram. E aí a gente tem, por exemplo, a música Índios, né, do Renato Russo, do Legião Urbana, que é uma resposta a esses textos anteriores, né, que falaram talvez de uma relação tranquila entre os colonizadores e os colonizados, né, que retrataram de uma forma romântica essa colonização. Né? Aí vem essa música que diz que é essa resposta e que foi produzida com muitos séculos de diferença, mas essa resposta ela sempre vem em forma de novos discursos. Né? Porque o sujeito ele sempre responde. Então, Bakhtin fala que toda compreensão é prenhe de resposta. Por quê? Porque o ouvinte ou o leitor, depois ele se torna falante.
né? Ele lê ou escuta alguma coisa e depois é ele que vai falar. E é isso, ele pode falar ou imediatamente, ou pode passar muito tempo, mas o sujeito ele vai responder. Então, cedo ou tarde, o que foi ouvido, ou lido e compreendido responde nos discursos subsequentes, ou no próprio comportamento do ouvinte leitor. Né? Então, eu posso dar uma resposta imediata, se a pessoa está falando aqui comigo, eu vou e respondo ela, ou pode passar muito tempo e eu responder depois, ou às vezes o meu próprio comportamento já vai ser um indicativo de uma resposta. Né? Então, se alguém, por exemplo, eu acho até que eu tinha escrito esse exemplo aqui, se alguém fala comigo, chega, né, uma pessoa muito animada e fala, nossa, viu aquela propaganda do Dia dos Pais da Natura com o Tami? Achei super legal incluir ele, né, no anúncio do Boticário. Aí, se eu fosse uma pessoa extremamente preconceituosa, eu já ia olhar assim, né, ia recuar e olhar com espanto. Eu posso não falar nada, mas isso já é uma resposta também ao que foi dito. Né? Então, as respostas, elas sempre acontecem em algum momento. Bom, então, caminhando, né, chegando até aqui, com certeza vocês já perceberam que o dialogismo é a noção principal, né, quando a gente fala no Bakhtin. E aí eu trouxe mais algumas noções que se relacionam ao dialogismo para a gente pensar nelas também. Né? Então, a noção de alteridade. Né? O que é alteridade? A alteridade é o outro. E que é imprescindível, né, para o próprio sujeito se constituir como sujeito, porque eu só sei que eu sou eu, porque eu sei que eu não sou o outro. Né? Então, a alteridade é outro conceito importante. Né? O outro com quem eu dialogo. Né? E aí o Bakhtin fala que a vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo. Porque tudo que me diz respeito vem-me do mundo exterior por meio da palavra do outro. Né? Então, eu só me constituo como sujeito porque eu sei que eu não sou o outro e porque eu sei que eu sou eu através da palavra do outro. Né? Olha o diálogo aí sempre. Né? Então, o homem ele precisa do outro, né, dessa alteridade, para que ele possa tomar consciência de si mesmo. Né? Quem sou eu e quem não sou eu? Outro conceito importante, né, que eu já falei um pouco, é o de responsividade, que é a capacidade que a gente tem de responder aquilo que a gente escuta ou aquilo que a gente lê. Né? E nas situações em que a gente está. E essa resposta ela pode ser imediata ou ela pode ser, ela pode aparecer com o tempo. Aqui é que eu coloquei o exemplo do Tami na campanha do Dia dos Pais. Bom, mas já falei. E outro conceito importante quando a gente pensa no dialogismo, né, quando a gente pensa que a gente sempre retoma de alguma forma o dizer do outro, porque o que eu digo não é uma criação original minha. Né? Existem outros dizeres. Quantos textos, trabalhos já foram escritos sobre o Bakhtin? Né? E eu estou aqui falando do Bakhtin. Então, existe sempre o diálogo com outros discursos. E aí tem o conceito de autoria.
né? Se a gente for olhar a autoria no dicionário, a gente vê o significado, né? A qualidade de quem é autor, sujeito que cria ou dá origem a alguma coisa. Mas quando a gente pensa no Bakhtin, a questão da autoria é muito complexa, né? Porque se o meu discurso sempre retoma outros discursos, é como se não existisse autoria, né? Porque eu não crio alguma coisa do nada, eu sempre estou me baseando em coisas que já foram ditas antes. Então, todo enunciado é apenas um elo de uma cadeia infinita de enunciados, um ponto de encontro de opiniões e visões de mundo. Mesmo quando eu estou discordando de uma ideia, ainda existe um diálogo entre a ideia inicial e a ideia que eu estou discordando, né? Então, não necessariamente para ter o diálogo, as ideias precisam ser ideias concordantes, basta que uma se relacione à outra de alguma forma. Bárbara, o Rafael está querendo fazer uma pergunta. Vai lá, Rafael. Professora Bárbara, só para tentar ver se eu estou me equivocando. A pessoa que interpreta o discurso ou o texto, ali ela se torna, dependendo da interpretação, um novo autor, porque, tem, por exemplo, você tem textos que mesmo produzidos em determinada época, dependendo da interpretação ou da forma como a pessoa recebe esse texto, ela vai interpretar de forma errada. Né? Não sei se estou sendo claro, mas, por exemplo, Nietzsche, que foi muito utilizado pela questão do nazismo e por conta da irmã, e dizem que ele, na verdade, nunca teve, apesar dos textos, ele nunca dialogou com esse tipo de teoria. Só tentando entender como que é essa questão da produção, né? Porque a gente produz, dialoga com todos, mas a pessoa que interage com o texto produzido com o discurso, qual que é no processo de reação, a forma como ela interpreta, ela está se tornando um novo autor ali? Eu acredito que sim, que ela se torna um novo autor. Mas o que ela vai escrever, né, por exemplo, o que ela pensou sobre o Nietzsche, de alguma forma ainda se relaciona com o que foi dito antes. Mesmo que essa pessoa interprete de uma forma equivocada ou de outra forma, ainda existe um diálogo de onde ela partiu para construir a própria interpretação. Né? Então, ela não partiu do nada. É por isso que é sempre uma cadeia de enunciado, uma se relaciona com a outra. E é por isso que essa questão da autoria é tão difícil, né? Porque então não existiria autoria. Todo mundo, de alguma forma, estaria reproduzindo o discurso do outro. A partir de sua experiência. Valeu. Maria. Eu tô numa associação livre, assim, de várias coisas que você tá me falando aqui, né, para todo mundo. Como que a análise do discurso teria como método, por exemplo, assim, a Estela do Patrocínio, que foi uma poetisa, né, e ela vivia com esquizofrenia, e aí tem os poemas dela, assim, eram super complexos, e ela traz, tipo assim, depois pessoas fizeram até músicas, assim, com os poemas dela, e eles, assim, muito fugindo um pouco da lógica, assim, do pensamento, de uma, tipo assim, de ter uma sequência, assim, né, e como que esse método, ele teria, tipo assim, como... Não sei, assim, como, tipo assim, analisar o discurso que ela vai contando, que ela vai escrevendo no meio dos poemas dela, sabe? Tem algumas interpretações dos poemas dela, até no YouTube, de como que ela vai contando algumas coisas que depois de muito tempo foram publicadas. Bom, é uma pergunta difícil, eu não sei se eu conseguiria te responder. Eu acho que até o professor Jesus poderia colaborar um pouco nisso, porque eu acho que
quando a gente pensa, né, em uma pessoa, não só em uma pessoa com esquizofrenia, mas todos nós, quando a gente pensa que nós somos sujeitos, né, e isso é tratado lá na análise do discurso do Michel Pechet, né, que ele fala dos sujeitos assujeitados, o que ele quer dizer com isso? Que nós não temos, a gente acha que a gente é dono do sentido que a gente está produzindo, mas nós somos atravessados, né, e aí ele fala que nós somos cindidos por um inconsciente, ao qual a gente não tem acesso, né? E que esse inconsciente também ele atua na nossa produção do discurso e a gente não tem controle. Então a gente não tem totalmente o controle do que a gente produz e nem o controle, né, do sentido que a gente produz. Então isso não só para uma pessoa com esquizofrenia, mas para todos nós temos a ilusão de que nós somos um sujeito uno, inteiro, que a gente tem o controle de tudo que a gente fala, dos sentidos que a gente produz, mas na verdade a gente não tem. Né? E aí o professor Jesus, como ele tem essa pegada da psicologia, né, e essa questão do sujeito cindido, veio muito da psicologia, talvez ele possa falar alguma coisa mais. Na verdade, assim, o que o sujeito produz é dele, né? O inconsciente, apesar, assim, quando eu falo dele, é da história dele e das questões que ele se constrói psiquicamente. Michel Pechet é fato, ele vai trabalhar mais próximo da psicanálise, ele vai trazer essa questão do inconsciente para o discurso, mas a gente sabe que sou eu que falo do meu inconsciente. Mesmo que eu não tenha clareza dele, mas sou eu que falo. Né? Então, se a gente volta lá para a lógica do sonho, não adianta eu achar que eu sonhei com peixe, que peixe significa morte. Às vezes o peixe foi algo que eu comi hoje, ou um cheiro que eu senti e aparece no meu sonho. Né? Então, esse atravessamento aí do inconsciente, ele é seu, é óbvio que ele está num contexto histórico, é óbvio que ele está na sua historicidade. Né? Então, eu acho que é sempre um risco a gente tentar falar pelo outro. A gente não fala pelo outro, você está falando por você. Eu acho legal isso que a Bárbara está falando, que a enunciação é isso, né? É você lendo o discurso no seu contexto, na sua historicidade. Né? Agora, como é que eu vou ler pensando no inconsciente do outro? Né? Então, as pessoas vão fazer isso na internet? Vão. É um risco. Né? Agora, se o escritor quiser falar, aí eu acho que é possível. Mas é sempre importante entender que a fala dele é uma fala contextualizada, é uma fala ideológica, é uma fala geracional, que tem um monte de atravessamento. Pois é dele. Exato. Né? Então, eu acho que é meio complicado também esse caminho assim, mais específico, Maria. Mas depois a gente pode pensar lá no Pechet. O Michel Pechet um pouquinho, mas... Vamos ver. Não, legal. Obrigada. Porque eu tô tendo uma aula, fazendo uma matéria de psicanálise, a gente começou a discutir psicopatologia e a gente estava tentando, tipo, compreender um raciocínio lógico de um poema. E aí fiquei pensando aqui agora nesse sentido da análise do discurso. Eu acho que o Bakhtin mesmo. Sim, eu acho que o Bakhtin em si, ele não tem um aparato teórico para trabalhar essa questão, né? Aí você teria talvez que ir mesmo para o lado da psicanálise, né? E dentro da análise do discurso, ver o que o Pechet já escreveu sobre isso, né? A Annie Orlandi, que releu o Pechet, também escreveu sobre isso, que pode te trazer mais esclarecimento, mas o Bakhtin, eu acho que ele não foi tão adiante, né? Ele fala dessa questão da autoria, mas pensando sempre porque existem esses diálogos, essa cadeia infinita de enunciados. Né? Então, existiria autoria? Essa é a questão. Né? Mas ele
ele não desenvolve essas outras questões que você está colocando. Bárbara, pois é, já são 19h40. Eu posso fechar aqui se você me der mais 5 minutos. Não, beleza. Para a gente, né, no próximo encontro já seguir. Eu acho que até no próximo encontro também dá para a galera já estar mais próxima, dar uma lida, uma relida e conversar um pouquinho mais também. Acho que... Com certeza, porque é muita informação para absorver, né? Mas então, gente, só para finalizar, né? Nós falamos sempre nesse duplo dialogismo interlocutivo, que diz respeito à interação entre interlocutores e que é o princípio fundador da linguagem. É na interação que o texto, né, o discurso ganha sentido, e é também na interação que a intersubjetividade ela se constrói, porque é na relação com o outro sujeito que eu me constituo como sujeito, né? É pensando em quem que é o outro que eu vou pensar quem sou eu. E aqui eu estou retomando já algumas coisas que eu falei, por isso que eu não vou me estender, né? E aí o outro dialogismo é o dialogismo interdiscursivo, que é esse diálogo existente entre os discursos, essa cadeia infinita de enunciados. E, por fim, outro conceito importante no Bakhtin é a polifonia. E que muita gente confunde com o dialogismo. A polifonia ela também é vista de formas diferentes por muitos pesquisadores. A polifonia são as várias vozes, né, dentro de um discurso. É quando o dialogismo, essa relação com o discurso do outro, é marcada, né? Então, por exemplo, se eu tenho em um texto escrito um trecho entre aspas, eu cito um pesquisador, é a polifonia, é a voz do outro, né? Eu tenho o diálogo entre discursos, mas a voz do outro é marcada, então eu tenho a polifonia. Bom, e aí muitos pesquisadores desenvolveram esses estudos, né, sobre o dialogismo e a polifonia. Então, a Jacqueline Othierrevy, ela trabalha com a heterogeneidade discursiva, né, pensando como que essas outras vozes aparecem e se mostram no discurso. O Manguienot também trabalha com a heterogeneidade discursiva. O Ducrot tem a teoria polifônica do Ducrot, em que ele trabalha com essas outras vozes que aparecem no discurso, né? Então, a partir daqui, a gente viu como que o Bakhtin, as ideias do círculo foram fundamentais para inúmeros estudos que se sucederam. Bom, então aqui eu finalizo mesmo a apresentação. Acho que agora, até o próximo encontro, vocês vão ter um tempo para digerir todos esses conceitos, essas ideias, para a gente continuar a nossa conversa depois. E aí eu vou trazer, né, gente, um texto para a gente refletir, porque é mais fácil do que ficar só no campo das ideias. A gente coloca um pouco na prática também. Bárbara, eu queria te agradecer por esse primeiro encontro. Assim, eu particularmente, eu fico aqui me segurando para não sair perguntando, porque eu acho muito legal assim, essas possibilidades que a gente constrói nesses encontros. Assim. Mas eu acho que na semana que vem a gente pode conversar mais, e aí depois a gente vai vendo até a possibilidade de quem sabe um outro terceiro encontro para a gente produzir isso aí com mais qualidade. Mas, a princípio, queria te agradecer muito mesmo pela disponibilidade, pela ajuda. Eu que agradeço. E pela participação de todo mundo aí também. Vou até fazer uma coisa que eu não faço, que é tirar foto. Vamos tirar. Todo mundo abre câmera aí para me tirar foto. Ai, gente, olha no que eu tô virando. Pessoa que tira foto. Eu vou até soltar meu cabelo, hein? Pra ficar bonito.
Não, já estava ótimo, já está tudo muito bem. Ó, beleza, tirei aqui. Mais alguém quiser tirar aí, ajuda aí, porque pessoa idosa mexendo na tecnologia sempre dá treta. Tá? Bárbara, muito obrigado. Eu realmente tenho que encerrar porque eu tenho que dar aula agora, então eu tenho que ir para a sala de aula. Claro, claro. Mas aí na semana seguinte a gente continua. Gente, muito obrigado. Sim. Qualquer coisa, a Maria Helena colocou o contato aí. Depois eu passo o texto para ela ou... A Juliana já mandou mensagem, já mandei para ela. Se outras pessoas pegarem meu número, eu envio. Eu acho mais fácil. E lembrem, por favor, de assinarem o formulário, porque ele é como inscrição, mas ele conta como lista de presença para o dia de hoje, dia 25. E aí o próximo encontro no dia 1º. Isso. Obrigado. Nós vamos Gente, obrigada